Bem, meu nome é Délio Lins e Silva, eu sou conselheiro federal da Ordem dos Advogados, represento o Distrito Federal no Conselho Federal, sou secretário-geral da Comissão Nacional de Prerrogativas do Conselho Federal da OAB e participo da comissão, na condição de relator, da comissão que acompanha a reforma do Código de Processo Penal em tramitação no Congresso Nacional. Gostaria de agradecer a oportunidade que a ENA nos dá para estarmos aqui debatendo uma reforma tão importante. Como todos sabem, o nosso Código de Processo Penal data de 1941, portanto já caminha para os seus 70 anos de idade, e em que pese as reformas pontuais, poucas, pequenas, que vêm existindo no correr de todo esse longo período, nós precisamos e estamos na hora de buscar uma transformação mais radical. Quer dizer, é um descontrole total. Esse substitutivo está perdendo uma grande oportunidade de regular essa matéria. Além de perder a oportunidade de criar controles, essas interceptações telefônicas, da forma que está, ela está permitindo que isso ocorra como prova única do processo. Como prova única do processo. Pior, esse substitutivo está criando dispositivos recursais quando o substitutivo pretende criar forma de agilizar um processo. Contraditoriamente, nessa matéria de interceptação, ele permite que uma autoridade policial, tendo negado o pedido de interceptação, ele entre com um agravo, ele recorra ao tribunal, não é? Com um pedido liminar para que o tribunal venha a permitir essa interceptação. E o controle disso? O tribunal concede, né, contrariando uma decisão de primeiro grau de um juiz que está acompanhando o fato mais de próximo, né, e ele, num recurso, concede uma interceptação, aquilo vai ser controlado por quem? Quer dizer, essa interceptação realmente preocupa demais a Ordem dos Advogados do Brasil, principalmente quando deixa, e aí vem uma preocupação maior da Ordem dos Advogados do Brasil, quando esse substitutivo do Código de Processo Penal, ele deixa de impedir que esses grampos ocorram nos parlatórios dos presídios, onde o advogado conversa com o preso. Pela Constituição, pelo nosso estatuto, a conversa, a entrevista do advogado com o preso, ela tem caráter reservado. Não é? Ninguém pode ouvir, é um confessionário. Não é? Então, o Código de Processo Penal está deixando passar uma oportunidade de colocar um parágrafo, um dispositivo impedindo terminantemente que um juiz, seja federal ou estadual, grampeie, permita o grampo de uma conversa entre advogado e seu paciente, entre advogado e seu preso. Isso é uma questão até de direitos humanos, não é? Isso é uma desumanidade. O preso, dentro de um presídio, ele só tem uma pessoa a quem ele pode recorrer, a quem ele pode conversar, a quem ele pode expor seus problemas, às vezes até íntimos. E aquilo não pode ser grampeado. Daqui a pouco, do jeito que está, por esse substitutivo, daqui a pouco vão se colocar grampo até nos confessionários de igreja, né? Com ofensa também ao Código Canônico. Isso é uma coisa que nos preocupa muito.
O presídio de Campo Grande agora, o presídio federal, dentro dessa matéria de interceptação telefônica, no presídio de Campo Grande agora, um juiz federal, né, sob a justificativa que ali dentro estão recolhidos Fernandinho Beiramar e outros do tipo, né, com esse pretexto ele determinou a instalação de um grampo generalizado e permanente dentro do presídio, impedindo que o advogado converse livremente e reservadamente com seus presos, com seus clientes. E o pior, a Ordem dos Advogados, quando instou o juiz a se pronunciar sobre aquele arbítrio, aquele abuso, ele respondeu expressamente, dizendo que tem que grampear mesmo, tem que pôr equipamento mesmo de grampo. O advogado tem que ser grampeado mesmo, não existe reserva entre o advogado e o seu paciente. Quer dizer, isso é uma afronta à Constituição Federal, isso é uma afronta ao nosso estatuto, às nossas prerrogativas. É um equívoco muito grande, né? Eu lembro que sobre isso o presidente Offi Cavalcante reclamou ao ministro da Justiça, e o ministro da Justiça mandou no Conselho Federal da OAB um diretor do DEPEN, o Departamento Penitenciário, e qual foi a justificativa do diretor para nós aqui no Conselho Federal da OAB? Nós estamos cumprindo ordem judicial. O equívoco está exatamente aí, né? No cumprir ordens judiciais ilícitas. Existe um equívoco muito grande em achar que essa interceptação telefônica, para estar revestida de legalidade, basta que tenha uma autorização judicial. Não, é um equívoco. O vício, né, o pecado, o erro, o abuso, estão exatamente na decisão judicial. É o juiz federal, estadual, que não obedece à lei, concede indiscriminadamente esse tipo de medida cautelar. Não? Então, a OAB está muito atenta a esse substitutivo nessa parte das interceptações telefônicas. É um abuso generalizado, é uma bisbilhotice generalizada, é a polícia a fazer grampo sem autorização judicial, é o Ministério Público que não toma uma providência enérgica em relação a esses mal policiais. Existe essa grande preocupação da OAB que se dê um freio, um basta nesse tipo de abuso, e que agora se dirigem diretamente ao advogado. Em nome da segurança pública, hoje estão se cometendo as maiores barbaridades. E agora dirigido ao advogado, que sequer pode estar com seu preso reservadamente dentro dos presídios. Algumas outras propostas, assim, que eu não vou me alongar muito, apenas por citação, são propostas que nós estamos acompanhando nesse substitutivo de forma também preocupante. Não vou me ater demoradamente sobre cada item desse, mas, por exemplo, existe nesse substitutivo uma proposta de aumentar o prazo de 24 horas para 5 dias, né, para que ocorra o comunicado da prisão em flagrante ao juiz. Né? Hoje vivendo esse tipo de abuso que existe em algumas delegacias de polícia por aí afora, nesse país continental, você manter por 5 dias uma pessoa, às vezes desassistida, porque não tem nem defensoria pública, não tem advogado naquela comarca, naquela cidade, manter uma pessoa presa em flagrante 5 dias para só depois comunicar ao juiz, isso é uma barbaridade, né? Essa pessoa está lá jogada, submetida a
a tipos de abuso, a violências, etc., sem que a justiça saiba. É um item que também preocupa desse substitutivo. Pretendem também, e aí na busca da paridade de armas, a OAB se preocupa também com uma proposta de que os prazos recursais para o Ministério Público socorram a partir de uma distribuição interna entre eles. Enquanto que, para o advogado, você pegou o processo, está correndo o prazo. O substitutivo permite que o Ministério Público receba o processo e só depois que distribua lá dentro, né? E isso pode ser manipulado, essa distribuição é que começa a correr o prazo. Então, a OAB se preocupa também com a paridade de armas entre Ministério Público e advogado. Mas, obviamente, que existem alguns pontos positivos também nesse substitutivo. Um deles é a criação do juiz de garantias. O juiz de garantia, ele atua apenas na fase da investigação, né? Ele atua antes do oferecimento da denúncia. É aquele juiz que ele vai estar ali para determinar as buscas, determinar as apreensões, determinar as medidas cautelares, as prisões provisórias, as quebras de sigilo, né? Ele vai controlar a legalidade, da investigação. Oferecida a denúncia, instaurada a ação penal, esse juiz não mais atua, ele não julga. Um outro juiz julgará essa ação penal. E isso é bom porque o juiz julgador ele não estará contaminado, não é, com a investigação criminal. Ele não estará impressionado com a investigação criminal. Quando o substitutivo criou essa figura, buscou uma maior isenção, uma maior insuspeição do juiz ao julgar a ação penal.